Meus amados, quero compartilhar com os queridos um texto da palavra do Senhor. Yohanan capítulo 7, versículo 37 diz assim: E no último dia, o grande dia da festa, Yeshua pôs-se em pé e clamou, dizendo: Se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E isso disse ele do Espírito que haviam de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Yeshua não ter sido glorificado. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre. Que água é esta? Que água é esta? Purificando as vossas almas pela obediência à verdade. Nós somos lavados pela palavra do Senhor. A água é que nos lava. Louvado seja o Eterno. Quando o Senhor Yeshua falou para Anaquidimono sobre o nascimento do alto, ele falou que não nascer da água e do Espírito. É a palavra e o Espírito atuando conjuntamente para gerar um novo homem, o nascido de Elohim. Louvado seja o Senhor. Então, quando o Senhor fala aqui, rios de água viva correrão do seu interior. E a gente esteve falando sobre aquela passagem da mulher samaritana, mulher de Shoberon, quando o Senhor falou para ela sobre a fonte que jorra para a vida eterna. E a gente trouxe para esse texto mostrando que esta fonte é o Espírito Santo. Uma fonte jorra o quê? Jorra o quê? Água. Uma fonte jorra água. E o que é água? É a palavra. A fonte é o quê? Fonte é o Espírito. E a água é a palavra. Então, quem estiver cheio do Espírito, vai jorrar o quê? A palavra. Bendito seja o Senhor. Não é à toa. E quando o Senhor disse aos seus discípulos para que eles fossem por todo mundo pregando o anúncio, para serem testemunhas dele, ele disse: Antes, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder, para que eles não falassem apenas do intelecto, mas eles falassem da fonte. Eles falassem da fonte. Quem tem esta fonte vai jorrar o quê? A palavra. Agora, quem não tem a fonte, não tem o que jorrar. Louvado seja o Eterno. Pelo que sai da boca da pessoa, você sabe se ela tem a fonte ou ela não tem a fonte. Se ela tem o Espírito ou ela não tem o Espírito. Ou ela simplesmente está retendo. Louvado seja o Senhor. O natural de uma fonte é ela jorrar. E aí o Senhor fala até o que vai se transformar. Rios de água viva correrão do seu interior. O rio, ele tem uma nascente, ele tem uma fonte que faz com que ele jorre. Ele venha se conservar sempre em movimento, até em direção ao mar, né? Ele corre para o mar, o rio. Então é importante que a gente perceba isso que o Senhor está nos ensinando. Aqui está claro que o Espírito Santo é uma fonte. E a água é aquilo que a palavra, né? A Escritura nos mostra como, identifica como a palavra. Quando o Senhor Yeshua deu o Espírito, ele falou que o Espírito receberia daquilo que era dele e traria para os seus discípulos. E o que é que o Senhor Yeshua sempre transmitia para os seus discípulos? A palavra. Louvado seja o Senhor. Os discípulos viam os milagres, mas eles não ficaram com o Senhor Yeshua por causa dos milagres.
Não foram os milagres que mantiveram os discípulos até o fim com o Senhor Yeshua, mas foi a palavra. Eles estavam bebendo da fonte do Senhor, mas eles teriam a fonte jorrando dentro deles. E eles não ficariam apenas a receber, eles seriam agora como rios correndo, né? Transportando, levando a palavra. Então, o trabalho que nós precisamos colocar diante do Senhor para nós investirmos mais esforços é o esforço de pregação. Louvado seja o Eterno. E a pregação, muitas vezes, a gente tem aquela ideia de que, como é, deixa eu planejar aqui a minha abordagem na pregação. Você pode ter, sim, uma forma já amadurecida de como abordar uma pessoa para pregar para ela. Mas, em muitas vezes, ou na maioria das vezes que a pregação ela vai demonstrar eficácia, ela tem que ser da fonte. Ela tem que ser da fonte. Não, e a fonte não é você. Não é o intelecto. A fonte é o Espírito. Por isso que, antes de tudo, nós devemos conservar o Espírito. Louvado seja o Senhor. Às vezes a gente quer falar. Nós estamos desejosos que o Senhor nos use, mas falta-nos justamente esta intimidade com o Espírito Santo, falta-nos dar esta vazão, perceber quando é Ele nos conduzindo, quando algo vem de nós, vem do nosso intelecto, quando algo vem do Espírito do Senhor. Isso é uma experiência. Até mesmo Shemuel, ainda garoto, menino, né? Quando ouviu a voz do Senhor, ele sabia que era o Senhor falando com ele. É óbvio que quando ele já se tornou grande, profeta, né? O Senhor falava com ele, ele sabia que era o Senhor falando com ele. Ele sabia consultar o Senhor, sabia apresentar as causas diante do Senhor, sabia a gravidade de certos assuntos, né, que eram colocados diante do Senhor. Ele identificava, tinha maturidade para isso. E a gente vai amadurecendo à medida que nós estamos andando com Elohim. Mas no primeiro momento, ele não sabia que era o Senhor que estava falando com ele. O Senhor veio falar com ele, mas ele não sabia que era o Senhor ali. Até que ele começou a sua caminhada, as suas experiências com Elohim. Primeiro, foi Eli que indicou para ele, olha, próxima vez que essa voz falar contigo, você diz, eis-me aqui, fala, porque o teu servo ouve. Louvado seja o Senhor. E ali foi, pelo menos segundo a narrativa da Escritura, a primeira experiência de Shemuel ouvindo a voz do Senhor. Agora, vejam, quando você sabe que é o Espírito Santo falando, você não tem que ficar preocupado, estressado, vai ter resultado, não vai ter. Não, você sabe que você transmitiu. Você sabe que você falou aquilo que precisava ser falado, não de si mesmo, mas você falou aquilo que o Espírito Santo queria que fosse dito. Quem assegura o resultado de uma pregação não somos nós, é o Espírito Santo. Quando Quefá se levantou, naquele dia em que o Espírito foi derramado e as pessoas acorreram para aquele lugar para saber o que estava acontecendo, porque ouviram aquele estrondo, aquele ruído de um som, de um vento impetuoso, e naturalmente esse som, ele fez com que as pessoas acorressem para um lugar. Não foi um som espalhado, foi um som que direcionou as pessoas para um lugar. E as pessoas começaram a saber o que está acontecendo, viram aquelas pessoas falando em línguas. Naturalmente não foi uma coisa de um curto espaço de tempo falando em línguas, deve ter sido algo com uma continuidade, com um tempo maior, porque antes não tinha transporte público, né? A pessoa tinha que ir a pé, né? Tinha que ouvir o que aconteceu, a movimentação das pessoas, uma multidão acorreu para aquele lugar. Era muita gente. Então, Quefá, cheio do Espírito Santo, se pôs de pé, ele com os 11, e começou a falar.
E quando aquela multidão, aquelas almas que estavam ouvindo ali, o seu coração, elas compungiram-se em seus corações. Por quê? Porque aquela palavra não vinha de Quefá, não foi uma palavra planejada, mas foi uma palavra inspirada. E aí Quefá transmitindo aquela palavra, o Espírito Santo penetrando e confirmando naqueles corações. Eles perguntam: o que faremos? Ora, já se queria partir para uma ação. O que nós precisamos fazer? Aleluia. E diante da instrução de Quefá, ali quase 3.000 almas foram agregadas ao Senhor naquele dia. Então, como é importante nós enxergarmos que esta fonte que o Senhor nos concede, quando o Senhor fala, estará em vós, habita convosco e estará em vós. Isso que ele diz do Espírito Santo. Agora, se está em mim, eu tenho que sentir. Tudo aquilo que está no meu corpo, eu sinto. O que está na minha alma, a gente aponta para a cabeça, mas a alma é além do cérebro, né? O que está na minha alma, às vezes uma tristeza, uma alegria, uma ansiedade, né? Às vezes querer algo, o que está na sua... Você sente. Se o Espírito Santo está em mim, eu tenho que senti-lo. Louvado seja o Senhor. Eu tenho que perceber ele. Existem maneiras, por exemplo, de você anestesiar o corpo. Você sabe que tem uma dor, você sabe que tem algo ali, mas você está anestesiado. E o que acontece com uma perna que está anestesiada? Ela consegue se mover? Você não sente. Você não move. Você não faz nada com ela. E às vezes assim estão as pessoas, né? Assim podemos até estar nós, anestesiando, reprimindo o espírito. Ao invés de darmos espaço de atuação para ele, podemos estar reprimindo. E não foi para isso que o Espírito Santo nos foi dado. Nós precisamos jorrar. Nós precisamos ser rios de água viva. Ter rios de água viva jorrando do nosso interior. Aleluia. E as almas que beberem destas águas, elas vão querer também ter a fonte. Aí a gente lembra logo daquela mulher, né? Aquele que beber desta água, tornará a ter sede. Mas eu não vou te dar só a água. Eu vou te dar a fonte. Louvado seja o Senhor. Algumas pessoas, às vezes, bebem da água. O Espírito Santo faz uma operação, ele vê aquela operação maravilhosa, recebe aquela palavra, que maravilha, mas ela não recebe a fonte. Então ela se vai dali, admirada, alegre, vimos grandes coisas, mas não recebeu a fonte. Muitos receberam o convite, o chamado para estar em Jerusalém, mas nem todos tiveram a disposição para permanecer ali. Beberam da água, mas não receberam a fonte. Por isso que o Senhor fala: quem tem sede, vem a mim e beba. Ele fala para beber, mas para adiante, ele vai dizer o que vai acontecer. Quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu interior. Então a pessoa tem que beber e beber até receber a fonte. Louvado seja o Eterno. Amém? Que o Senhor abençoe a todos nós, amados.